Você acredita? Disseram que aos 50 a vida financeira já estava selada, que sem um salário gordo, sem herança poupuda ou diploma de universidade top, o melhor que restava era contar moedas para o remédio e rezar para o INSS não atrasar. Mentiram na cara dura. E o pior é que milhões engoliram essa história como verdade absoluta. Mas hoje eu venho te mostrar uma verdade que incomoda, que cutuca, que não deixa dormir. O que te separa da riqueza agora não é a idade, é a forma como você ainda insiste em tratá-la. Warren Buffett, o oráculo de Omaha, construiu 99% da sua fortuna depois dos 50. Não foi sorte, não foi herança, foi decisão fria, calculada, repetida dia após dia. Enquanto a maioria encolhe os sonhos até caberem na conta bancária, ele escolheu esticar o que tinha com paciência, estratégia e visão de quem sabe que o tempo é o melhor sócio. E esse mesmo caminho está escancarado na sua frente, mesmo que hoje você ganhe pouco. Mesmo que as dívidas gritem mais alto que a esperança, mesmo que o espelho te lembre que o calendário não perdoa. Aos 50, você carrega um trunfo que nenhum jovem de 20 tem. Experiência crua, cicatrizes que ensinam, erros que viram mapa. Use isso direito e os próximos 5 anos podem ser os mais lucrativos da sua vida inteira. Esse vídeo não é para quem quer milagre da noite para o dia. É para quem topa método, suor e ruptura. Aqui você vai descobrir 5 passos que separam quem fica contando centavos de quem começa a contar patrimônio. Mas já te aviso, vai doer. Vai confrontar crenças que você carrega desde criança. Vai exigir que você mude hábitos que parecem inofensivos. É esse desconforto que divide o joio do trigo. Quem continua no mesmo lugar de quem muda a própria história para sempre. Se você está pronto, o primeiro passo começa agora, com uma frase que ninguém nunca te disse com essa clareza. E antes que eu esqueça, no primeiro comentário fixado tem um presente exclusivo, uma aula completa, do zero ao faturamento de até 100 mil por mês, mesmo se você nunca vendeu um alfinete na vida. Clique no link. Copie o que está funcionando e saia na frente. A mediocridade financeira não nasce na carteira vazia, nasce na cabeça cheia de desculpas. É um looping invisível que se repete geração após geração. Acorda cedo, rala o dia todo, paga a conta, gasta o resto, torce para o mês que vem ser diferente. Só que nunca é. O problema não é a grana que falta, é a vida limitada que você aceitou como normal. Romper isso exige coragem de elite, exige dizer um sonoro chega para o que sempre pareceu inevitável. Quando alguém crava que dinheiro não é para mim, ou que rico só fica rico porque já nasceu rico, está assinando um pacto vitalício com a escassez. É dirigir com o freio de mão puxado. Quanto mais você acelera, mais patina no mesmo buraco. Quebrar esse ciclo começa quebrando essas crenças. E isso se faz trocando de referência, trocando de ideia, trocando de ambiente. Você não sobe de vida andando com quem vive repetindo que nada muda. Aos 50, a maioria está presa nesse looping sem nem perceber. Mas você tem uma vantagem brutal. Já viveu o suficiente para saber o que não presta. Use isso. Comece eliminando frases que te sabotam. Em vez de "eu não consigo", diga "ainda não sei, mas vou aprender". Se a mediocridade se alimenta da repetição inconsciente, o antídoto é a ruptura consciente. Uma ruptura prática e simples. Anote cada real que entra e sai por 30 dias. Parece bobeira, mas é um soco no estômago. Você vai descobrir para onde seu dinheiro realmente vai. Vai ver os vazamentos que pareciam invisíveis. É nessa ação miúda que a roda começa a girar para o outro lado. Outra prática poderosa. Estude finanças 15 minutos por dia. Comece com Pai Rico, Pai Pobre ou O Homem Mais Rico da Babilônia. Ninguém enriquece por acidente. O ciclo da mediocridade é areia movediça. Quanto mais você se debate sem direção, mais afunda.
É por isso que quebrar o padrão exige consciência, atitude e um norte claro. E é exatamente nesse norte que nasce o primeiro passo de verdade. A maioria segue a ordem clássica. Recebe o salário, paga boleto, compra o essencial, se sobrar alguma migalha, guarda. O problema é que nunca sobra. Esse modelo é falido porque coloca seus sonhos no fim da fila, sempre em último lugar. Warren Buffett já sentenciou: não guarde o que sobra depois de gastar, gaste o que sobra depois de guardar. Traduzindo, quem quer enriquecer, inverte a lógica. Pague a si mesmo primeiro, antes de qualquer conta, antes de qualquer cafezinho, mesmo que seja pouco. Se você ganha 2.500 e separa 150 logo no dia do pagamento, está mandando um recado para o universo e para o seu cérebro. Eu sou prioridade. Parece pouco, mas é o hábito que enriquece, não o valor inicial. Quem fica esperando ganhar mais para começar, nunca começa. A mágica acontece quando esse aporte vira automático, invisível. Programe um débito automático para o dia do crédito e mande direto para Tesouro Selic, CDB 110% do CDI, fundo de ações ou até BOVA11 se quiser diversificar logo. Não precisa acertar o investimento perfeito de cara, precisa acertar na consistência. O tempo e o hábito fazem o trabalho pesado. Esse comportamento desencadeia um efeito dominó. Primeiro, você aprende a viver com menos do que ganha. Segundo, constrói um colchão que te dá poder de negociação, postura, liberdade. Ter 25 mil investidos muda como você encara o chefe, a crise, o imprevisto. Isso vira confiança, decisões melhores, oportunidades que antes passavam batido. O investimento não é só financeiro, é psicológico. Quem paga a si mesmo primeiro planta independência que ninguém tira. As contas vão continuar caindo todo mês, mas não podem mais afogar seus planos. E é exatamente por isso que surge o segundo passo: cortar cirurgicamente o que drena sua energia e sua carteira sem trazer crescimento. Aos 50, o tempo é ouro puro. Desperdiçar com o que não agrega é crime. O mesmo vale para o dinheiro. Manter assinaturas esquecidas, jantares por status, vícios disfarçados de conforto é carregar mochila de pedra numa maratona. Não é falta de esforço, é excesso de peso morto. Faça o teste. Liste 10 gastos que você pode eliminar hoje. Seja brutal. Aquela Netflix que você nem assiste, o plano de celular com dados que sobram, o lanche diário que custa 25. Some isso no fim do mês e vai se assustar. Mas não pare no dinheiro. Corte também o que suga energia sem retorno. Amizades que só reclamam, conversas que giram em torno de crise, grupos de WhatsApp que normalizam a escassez. Crescimento exige espaço, espaço exige poda. Troque uma hora de TV por um livro, uma assinatura de streaming por um curso online. R$ 80 economizados por mês viram R$ 960 por ano, aportados com consistência viram R$ 15.000 em 10 anos só com juros compostos. Toda poda dói, mas toda poda é convite ao florescimento. Ao abrir mão do que te prende, você ganha velocidade, clareza, propósito. E é com esse espaço limpo que surge o terceiro passo: parar de trabalhar só por sobrevivência e começar a trabalhar por construção. Trabalhar atrás de salário é correr atrás da própria sombra. Quanto mais você corre, mais ela foge. Quando a única motivação é o rolerite no fim do mês, qualquer obstáculo vira fardo. Você troca horas por trocados sem construir nada que dure. Dinheiro é importante, mas deve ser consequência, não propósito. Mude o foco. O que estou aprendendo com o que faço? O que posso aproveitar no futuro? Se você dirige Uber, está aprendendo atendimento ao cliente. Se vende marmita, está dominando logística e precificação. Tudo vira capital intelectual se você enxergar além do pagamento. A riqueza não vem de quanto você ganha hoje, mas do que você constrói com isso.
Use parte do tempo livre para aprender um ofício novo, criar um produto digital, investir com inteligência. Tem gente que começou vendendo bolo no portão e hoje fatura com delivery estruturado. Tem senhor de 62 que abriu canal no YouTube ensinando concertos e vive de anúncios e cursos. A diferença? Pararam de ver o trabalho como prisão e começaram a enxergar propósito. Aos 50, é comum achar que o trem passou, mas essa pode ser sua década mais produtiva se você parar de vender horas e começar a usar sabedoria. Pense como empreendedor, mesmo sendo CLT. Crie valor, resolva dor. Comece pequeno, mas comece com visão. Até Buffett começou aos 11, comprando ações com mesada, mas com mentalidade de dono. Quando você trabalha por construção, define o próprio valor. E é nesse mindset que nasce o quarto passo: multiplicar o conhecimento financeiro como quem multiplica pão. Dinheiro só cresce na mão de quem sabe o que está fazendo. Aos 50, cada aprendizado vale dobrado. Um pelo tempo que economiza, outro pelo erro que evita. A maioria aprendeu sobre grana com quem também não sabia. Resultado: ciclo de burrice financeira que se repete. Dominar o básico não é luxo, é sobrevivência. Orçamento, reserva de emergência, juros compostos, inflação, diversificação. Leia Os Segredos da Mente Milionária. Assista Primo Rico Me Poupe. Faça cursos gratuitos no YouTube. Todo clique certo te aproxima da liberdade. Quem sabe o que faz, toma decisão com menos esforço e mais acerto. Não precisa virar PhD em economia. Precisa saber o suficiente para não ser enganado. Você não precisa entender balanço patrimonial inteiro, mas precisa saber por que Tesouro IPCA+ bate poupança em qualquer cenário de longo prazo. Conhecimento vira escudo, confiança, poder de negociação. Pessoas informadas não aceitam qualquer proposta, não entram em qualquer dívida, não compram qualquer ilusão. Elas sabem o que querem, quanto custa, como vão pagar. E esse poder vem de estudo contínuo, não de diploma empoeirado. Quando você multiplica conhecimento, vê oportunidade onde antes só via problema. E é aí que o quinto passo entra em cena: diversificar fontes de renda como quem diversifica investimentos. Depender de um único salário é andar na corda bamba sem rede. Aos 50, a margem para erro é menor. Não dá para recomeçar do zero a cada tropeço. Segurança não está no emprego, está na multiplicidade de fluxos. Mesmo com CLT fixo, sua renda não precisa ser. Comece paralelo, venda algo que domina, ofereça serviços simples, monetize hobby. Tem gente ganhando $800 por fim de semana com bolos caseiros. Outros criam e-books, revende sem estoque, aluga quarto no Airbnb, aporta em FIIs com dividendos mensais. A internet derrubou barreira. Qualquer um pode abrir canal, prestar consultoria, usar app de cashback. O que falta é iniciativa. E aos 50, você tem credibilidade que jovem não tem. A dependência do olerite mantém cabeça baixa em emprego que já sugou tudo o que tinha para oferecer. Mas quando surge uma renda extra, postura muda. Você negocia melhor, pensa grande, usa o emprego como trampolim, não como cela. Ter múltiplas rendas não é luxo, é liberdade em construção. E liberdade começa com uma decisão simples: não aceitar mais depender de um único fluxo. Quem planta novas raízes, hoje colhe tranquilidade amanhã. E essa tranquilidade abre espaço para transformar até dívida em alavanca, mas isso é conversa para outro vídeo. Por enquanto, foque nesses 5 passos. Eles não são teoria, são prática diária de quem já chegou lá. A pergunta que fica é: qual desses você vai colocar em prática hoje? Comenta aqui embaixo, porque sua transformação começa na decisão de agir. Se esse conteúdo acendeu uma faísca, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like maroto,
porque o próximo vídeo pode ser o empurrão que faltava para você reescrever sua história financeira. Que está vivendo conscientemente, que escolhe o que pensa, sente e faz. A maioria das pessoas responderia sim, sem hesitar. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, você está apenas reagindo a memórias antigas, repetindo padrões emocionais programados há anos, preso dentro de uma bolha invisível que limita o que você é capaz de perceber? Essa bolha é sutil. Ela não tem paredes físicas, mas é feita de hábitos, emoções e memórias. E enquanto você viver dentro dela, você vai continuar experimentando a mesma realidade, mesmo que deseje algo novo. Hoje eu quero te guiar para fora dessa bolha e te mostrar o que significa realmente despertar a consciência que cria. Pense por um instante. Quantas vezes você já acordou decidido a mudar algo na sua vida, mas no fim do dia, tudo continuava igual? Você prometeu ser mais paciente, comer melhor, pensar diferente, agir com mais coragem. Mas bastou o primeiro gatilho, a primeira contrariedade, e lá estava você, de volta ao mesmo comportamento de sempre. Isso não é falta de força de vontade, é apenas o corpo no comando. O corpo, programado por anos de experiências emocionais, se tornou a mente. Ele aprendeu como você costuma se sentir e luta para manter esse estado, porque o que é familiar é seguro. Mesmo que seja doloroso, é previsível, e o corpo ama o previsível. Essa é a bolha emocional. Todos nós vivemos dentro dela em algum nível. A bolha é o espaço psicológico onde você acredita ser quem é. Ela é composta por tudo o que você já sentiu, pensou e reagiu. E o mais curioso é que dentro dessa bolha você chama isso de eu. Você acredita que é essa soma de memórias, mas esse é apenas o eu condicionado, não o eu consciente. Enquanto você estiver preso à bolha emocional, estará reagindo ao passado, não criando o futuro. Você pode desejar prosperidade, mas se sente carente. Pode pedir amor, mas vibra rejeição. Pode buscar cura, mas sustenta medo. O campo que conecta tudo, esse campo invisível de energia e informação que sustenta a realidade, não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E o que você é, a resposta depende de onde está sua atenção. Porque onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. Se toda sua atenção está voltada para o corpo, para o problema, para o ambiente, para o tempo, então toda sua energia está presa à matéria. Você está vibrando na frequência da sobrevivência. E nessa frequência não há criação, só repetição. É como tentar mudar o reflexo no espelho, sem mudar o rosto que está diante dele. Agora, imagine por um instante que você pudesse sair dessa bolha. Imagine que pudesse atravessar o véu do conhecido e acessar uma realidade onde tudo o que você deseja já existe como possibilidade. Essa realidade não está no futuro, ela está aqui, agora, em um campo invisível que os cientistas chamam de campo quântico. Esse campo não é místico, ele é mensurável, é real. É o espaço onde toda a matéria é sustentada por energia e informação. Quando você pensa e sente, você está emitindo uma assinatura eletromagnética para esse campo, e ele responde com a mesma frequência. Se você pensa uma coisa, mas sente outra, o campo recebe o sinal da incoerência. Mas quando pensamento e emoção estão em harmonia, quando você pensa e sente como se aquilo que deseja já fosse real, o campo reconhece esse padrão e reorganiza a realidade ao seu redor para refletir quem você se tornou. Mas aqui está o ponto. Você não pode acessar o campo com a mesma mente que criou a bolha. O primeiro passo para romper a bolha emocional é perceber que você está nela. É se observar sem julgamento. É reconhecer os pensamentos automáticos, as reações previsíveis, os sentimentos familiares. É perceber o quanto da sua vida é movido por memória
e não por presença. E quando você percebe, algo muda. O simples ato de observar o velho padrão já começa a desprogramá-lo, porque a consciência é luz, e o que é visto com clareza perde poder sobre você. Quando você se observa, começa a criar uma distância entre o que sente e quem sente. Você deixa de ser o corpo reagindo e volta a ser a consciência observando. E é nesse espaço de observação que o novo pode entrar. A mente antiga vai resistir, o corpo vai protestar, vai tentar te puxar de volta ao conhecido, vai gerar pensamentos de dúvida, ansiedade, vontade de desistir. Isso é a bolha tentando te manter dentro dela. Mas se você sustenta a consciência, se não reage, se apenas respira e permanece presente, você começa a dissolver as paredes invisíveis da prisão emocional. E nesse exato ponto, o campo começa a te ouvir de verdade. O corpo quer previsibilidade, a consciência quer expansão. Entre essas duas forças acontece a batalha mais importante da sua vida. Porque não se trata de lutar contra o corpo, mas de ensiná-lo a seguir a nova mente. Cada vez que você escolhe a consciência em vez da reação, cada vez que sente o impulso antigo, mas escolhe responder diferente, você está reprogramando a química interna, está ensinando o corpo a sentir algo novo. E esse novo sentimento é a linguagem do campo. Mas atenção, você não desperta o campo apenas pensando positivo. Isso é um erro comum. A transformação não acontece na superfície das palavras, mas na profundidade da vibração. O campo não responde à linguagem do intelecto, responde à linguagem da coerência. Isso significa que não basta dizer "eu sou abundante", é preciso sentir a abundância. Não basta afirmar "eu sou amor", é preciso vibrar amor. Não basta desejar cura, é preciso encarnar o estado de quem já está curado. Quando mente e coração se alinham, quando pensamento e emoção vibram na mesma frequência, o campo responde instantaneamente. Pense nisso. O seu estado de ser é como uma estação de rádio. Você só capta a música que está na frequência da estação sintonizada. Se você está vibrando medo, culpa ou escassez, não há como receber experiências de amor, confiança e prosperidade. A frequência não bate. Romper a bolha emocional é mudar de estação, é sintonizar com o campo da criação. E essa mudança não é mística, é neuroquímica. Quando você medita, respira, silencia os sentidos, você literalmente muda as ondas cerebrais, desacelera o corpo e acessa níveis de consciência mais profundos. Nesse estado, o cérebro entra em coerência, o coração se abre e o campo reconhece o novo sinal. É nesse momento que você deixa de ser uma partícula reagindo ao mundo e se torna a onda que cria o mundo. Mas é importante entender. Sair da bolha não é fugir da realidade, é transcender a identificação com ela. Você não está negando o que sente, está se tornando maior do que o que sente. Está deixando de ser controlado pelas emoções para começar a usá-las como linguagem de criação. Quando você sente gratidão antes de ver o resultado, quando experimenta amor sem motivo, quando escolhe alegria sem razão externa, você está se movendo para o campo criador. Você está dizendo ao universo, eu já sou isso. E o universo por lei responde. Talvez você esteja pensando, mas como sentir algo que ainda não vivi? Essa é a chave. Criar é sentir antes de ver. É viver internamente o futuro desejado com tanta clareza que o corpo acredita que já aconteceu. O cérebro não distingue o real do intensamente imaginado. Quando você sustenta uma emoção elevada com intenção clara, o cérebro começa a construir novas conexões. E o corpo começa a produzir novas químicas. A biologia muda, a energia muda, a realidade muda. O campo quântico não responde ao tempo, ele responde à frequência. E a frequência do novo só pode ser acessada no agora.
O problema é que a maioria das pessoas vive presa no tempo. Elas acordam e imediatamente mergulham em pensamentos do passado ou do futuro. Relembram o que deu errado, antecipam o que pode dar errado. O corpo reage quimicamente a essas memórias e previsões como se estivessem acontecendo agora. Isso mantém a bolha ativa, reforçada, densa, e então, dia após dia, elas recriam a mesma realidade, com novos cenários, mas a mesma vibração. A verdadeira libertação começa quando você decide parar esse ciclo e escolhe estar presente. Estar presente não é apenas uma técnica de meditação, é um estado de ser. É quando você retira a energia do passado e do futuro e a concentra no momento. Nesse instante, você recupera poder. Porque toda a criação acontece no agora. O momento em que você rompe a bolha emocional é o momento em que percebe que nada fora de você precisa mudar para que você mude. É o instante em que você entende que a realidade é um espelho da sua vibração. Quando você muda por dentro, o mundo lá fora não tem escolha a não ser refletir essa mudança. E é aqui que a vida começa a conspirar a seu favor. Coincidências acontecem, pessoas aparecem, oportunidades se alinham, porque o campo está reorganizando a matéria para corresponder à sua nova frequência. Mas o processo exige prática. Você não dissolve anos de condicionamento em um dia. O corpo vai tentar te puxar de volta para o velho. Ele vai gerar pensamentos como: isso não funciona, nada mudou. Estou perdendo tempo. Esses pensamentos não são a verdade. São apenas ecos do passado. Quando você os percebe e não reage, está enfraquecendo a bolha. E cada vez que você escolhe permanecer presente, o novo se fortalece. Há um momento, depois de repetir esse processo muitas vezes, em que o corpo finalmente entende. Ele se rende à mente criadora. Ele começa a confiar, e o que antes era esforço vira naturalidade. O que antes era prática vira estado. Você se torna essa nova frequência, e quando isso acontece, não é mais você tentando mudar a vida, é a vida que começa a mudar com você. Agora, pare por um instante e reflita. Quantas das suas escolhas diárias vêm da consciência e quantas vêm da repetição? Quantas vezes você responde automaticamente a uma emoção que nem percebe mais? Quantas vezes seu corpo decide por você antes mesmo que você pense? A consciência é a chave que abre a porta da criação, e essa chave está sempre nas suas mãos. Romper a bolha emocional é o ato mais corajoso que um ser humano pode realizar, porque exige enfrentar o desconhecido. O conhecido é o passado, é o velho eu, é o território seguro onde nada muda. O desconhecido é o campo, o espaço onde todas as possibilidades existem, mas onde o ego perde o controle. E é por isso que tantos preferem a prisão do previsível à liberdade do incerto. Mas a verdade é que a expansão só acontece quando você se permite não saber. Quando você entra no vazio consciente, no silêncio entre os pensamentos, você se abre para o todo. E nesse espaço, você não é mais um corpo, um nome, uma história. Você é pura consciência, pura presença, pura energia. E dessa energia nasce tudo o que é novo. É aqui que o despertar acontece, quando você percebe que não é o corpo que sente, mas a consciência que observa o sentir. Quando entende que a mente não é a origem, mas o instrumento. Quando descobre que por trás do personagem existe o Criador. E quando o Criador desperta, a bolha se rompe, o campo se abre e a realidade responde. Você não está aqui para sobreviver, está aqui para criar. Está aqui para lembrar o que sempre foi. Uma centelha do campo infinito, uma consciência capaz de transformar o invisível em visível, o potencial em realidade. E tudo começa com uma decisão. A decisão de parar de viver reagindo ao passado e começar a viver criando o futuro agora. Então, feche os olhos por um instante, respire, sinta o seu corpo, mas saiba que você não é ele.
Sinta as emoções, mas saiba que você não é elas. Observe os pensamentos, mas saiba que você não é a mente. Você é aquele que observa o espaço entre tudo isso, o campo silencioso que testemunha. Esse é o seu ponto de poder. É daqui que a transformação começa. Quando você sair deste vídeo, leve essa lembrança. Toda vez que se perceber reagindo, respire e diga a si mesmo: eu estou saindo da bolha. Cada vez que sentir o velho eu querendo voltar, lembre-se: eu escolho a consciência. Cada vez que o medo tentar te paralisar, diga: eu confio no invisível. Isso não é autoajuda, é física aplicada à consciência. É o princípio de ressonância. O igual atrai o igual. Quando você vibra como o novo te encontra. E se algo dentro de você está despertando agora, se essa mensagem ressoou, se alguma parte silenciosa do seu ser disse sim, então esse é o sinal de que você já começou a sair da bolha. O processo já começou. Continue, permaneça. Treine sua mente, eduque seu corpo, eleve suas emoções. Faça da gratidão sua vibração natural. Faça da presença seu lar, faça do amor a sua frequência base e observe como o campo começa a conspirar a seu favor. Agora, se esse conteúdo tocou algo dentro de você, faz o seguinte: deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nas próximas semanas eu vou te guiar ainda mais fundo nesse processo de reconexão com o campo criador. E comenta aqui embaixo: eu estou saindo da bolha. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma âncora energética, é o seu compromisso com o novo eu que está nascendo. Porque lembre-se, grandes transformações começam com pequenos passos. E o primeiro passo é a consciência. Rompa a bolha. Desperte o campo e volte a ser quem você sempre foi. Pura consciência criadora, vibrando no infinito campo de possibilidades.